Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário de tijolos que tem um alto potencial e que vem entregando excelentes números para o mercado. Então vamos direto ao ponto, vamos falar aí do Gari 11. Esse fundo imobiliário aqui, pessoal, é um fundo aí que hoje ele já chama a atenção dos analistas, dos investidores. É o antigo Galg 11. O Galg era um fundo que era focado em imóveis logísticos, e aí eles fizeram uma reestruturação, mudaram a estratégia, compraram mais imóveis e hoje eles estão atuando em mais de um segmento, mas focando aí majoritariamente no segmento de renda urbana. Vamos dar uma olhada aqui nos principais números. A gente tem um fundo aí de 2 bi de patrimônio, dividendo distribuído último aí 0,08, são 31 imóveis ao todo, e a gente tem aí o preço da cota na faixa dos R$ 9. Para esse segmento, pessoal, para um fundo de tijolo, dividend yield é de 11%, então ele acaba sendo um dividend yield um pouco acima da média, aí, bem interessante para o investidor. A gente tem a cota abaixo do valor patrimonial, então é sempre interessante aí vocês comprarem a cota abaixo do valor patrimonial, mesmo que esse indicador ele não seja tão eficiente para os fundos de tijolos, tá? Ainda faz sentido. A gente tem também a vacância de 0%, então vacância física e financeira 0%, excepcional, é muito difícil você ver um cenário desse, um fundo que tem 31 imóveis. Então isso aqui é o reflexo de um ótimo trabalho sendo realizado pela gestão. O prazo de aluguel aqui está em média de 10 anos, então bacana demais, liquidez alta, hoje na faixa aí dos 5 milhões. Então é um fundo aí que você não vai ter tanta dificuldade para comprar, para vender cota. É claro que essa questão da liquidez aí nesse patamar não vai afetar tanto aí o pequeno investidor, mas é bom ver aí que o fundo ele está sendo bem negociado. E aí, pessoal, a gente tem os comentários do gestor, vocês podem ler isso aqui com calma. Aqui eu já vou entrar direto ao ponto, a gente vai observar as principais informações. Vamos falar aí de performance, de histórico. É um fundo ainda que está fazendo o seu nome, então a gente tem um histórico positivo, mas ainda tem muito a entregar. Então aqui o Gari ele vem superando aí o IPCA, né? Então sempre se compara com o Tesouro IPCA, é bem bacana essa comparação, porque o que se espera de um fundo de tijolo é que ele consiga entregar inflação e um retorno superior à inflação que seja mais viável do que o Tesouro IPCA, porque se for abaixo do Tesouro IPCA não faz sentido você tomar risco investindo em ativos de renda variável. Então, historicamente aí ele já vem trazendo um bom retorno, isso aqui é positivo. Questão de cotistas também, hoje é um fundo que conseguiu aí ter um aumento aí considerável no número de cotistas. Olha só, a gente tem 407 mil aproximadamente, isso aqui é muito bom também, sinal que o fundo está sendo visto pelo mercado e visto com bons olhos, já que consegue atrair investidores. Aí aqui dentro do portfólio, pessoal, a gente tem os 31 imóveis e a gente tem ativos aqui logísticos e de renda urbana. E os contratos, olha só isso aqui, pessoal. 100% dos contratos são atípicos, com multa integral. A gente já viu também prazo de aluguel 10 anos. E ao todo a gente tem 7 inquilinos de altíssima qualidade. Então o foco aqui são inquilinos de alta qualidade com imóveis em 12 estados do Brasil. Aí, pessoal, vocês podem visualizar aqui que 71% é renda urbana e 29% logístico. Isso aqui é por receita, tá? A gente tem aí a geografia dos imóveis, é bem diversificado aí geograficamente. E a distribuição de inquilinos por receita, olha só, pessoal, a gente tem Carrefour como principal inquilino, representa 42% das receitas. Geralmente eu falo para vocês que o ideal é você não ter um inquilino que representa mais de 30% das receitas.
Mas aqui faz sentido, pessoal, porque olha só, a gente está falando de um fundo que tem 100% de contratos atípicos. Então, aqui esses contratos, eles resguardam o fundo. Sem contar que a gente está falando aqui do Carrefour. Então, se você analisar o perfil do inquilino, você vai ver que é muito difícil o inquilino abandonar esse imóvel. Aqui na minha cidade, Uberlândia, a gente tem um Carrefour que ele deve estar há 40 anos ali no mesmo lugar. Então é muito difícil você ver um mercado aí mudando de local. Isso só vai acontecer assim se tiver algum problema de negociação entre proprietário e inquilino, algo que eu acredito que o fundo não vai querer e muito menos o Carrefour. Então eles sempre vão chegar num acordo aí favorável para as duas partes, é o que a gente espera. Então é muito difícil esse inquilino aí abandonar esses imóveis. Aí a gente tem a Gigante dos Cigarros, tem Mateus, tem Grupo Pão de Açúcar. Então vocês podem ver aí que são inquilinos de alta qualidade, com risco baixo aí de deixarem os imóveis, até pela questão dos contratos que são 100% atípicos. Aqui vocês podem ver que a estratégia do fundo é uma estratégia que eu considero bem assertiva. Ele se concentra em poucos inquilinos, mas inquilinos de qualidade, com risco menor de calote e com risco menor de deixarem esses imóveis. E ele se resguarda também com a questão dos contratos. O contrato atípico ele não resguarda só também o fundo, ele resguarda o inquilino, que não vai querer sair daquele imóvel, que é o caso que eu citei para vocês ali do Carrefour. Aí a gente tem as receitas aí por imóvel, então vocês podem ver que a maior parte aí dos imóveis tem um percentual aí mais baixo de receita, é bem equilibrado, mas existem alguns imóveis que têm uma representatividade bem alta aí das receitas do fundo, como esse aqui de 23,9% das receitas. E aí, pessoal, é como eu disse também, né? Um fundo que se resguarda através de contratos. E aqui, se vocês pegarem contrato por contrato, vocês vão ver que, olha só, é 15 anos, 15 anos também. Vocês conseguem ver os inquilinos aqui, tem o detalhamento também. Então, vocês podem ver aí a região que o imóvel está localizado. Mas, no geral, aqui a gente tem informações muito positivas. Ó, contrato de 25 anos. Então, é um fundo aí relativamente seguro, que ele vem trazendo ótimos números para o mercado. Então, por isso ele já está sendo aí acompanhado por analistas e por muitos investidores. É um fundo que faz total sentido para vocês estudarem, até porque no momento não negocia aí num patamar elevado e é um fundo base 10 também. Para quem é iniciante, você pode comprar a cota aí com R$ 10, menos de R$ 10, aí você já consegue ser investidor desse fundo. E aí faz todo sentido o estudo. Aí a gente tem um rating aqui, ó, vocês podem ver que eles falam dos inquilinos que são inquilinos de fato de alta qualidade, bem avaliados pelas agências de rating, as principais agências de rating. E aqui eles dão até o detalhamento de classificação, achei isso aqui bem positivo também para quem é leigo, não tem tanto conhecimento, vocês conseguem visualizar aí qual que é o melhor nível de avaliação, até níveis mais baixos. Então vocês podem ver que a classificação aqui é excelente com relação aos inquilinos. Aí eles falam um pouco aqui de cada um dos locatários. Olha só, líder global no setor de gases. Aqui, Pão de Açúcar, acredito que todo mundo conhece. Ó, líder multinacional no setor de bens de consumo de tabaco. Enfim, então acredito que são inquilinos aí bem conhecidos por todos. Aqui eles falam um pouco da alavancagem, tá? Do endividamento. Olha só, a gente tem a informação que as disponibilidades atuais cobrem todas as obrigações financeiras do fundo, então o fundo tem caixa aí para cobrir as suas obrigações se necessário. E aqui, pessoal, a gente fecha aí com as principais informações mesmo. É um fundo que é muito promissor e tende a manter aí uma boa entrega para os investidores. A gente espera que a gestora continue fazendo esse bom trabalho. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional.
Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.